Trindade. De cá se percorreu, se tinha de trabalhar, porque os trabalhos muitas vezes se vinha ao campo, toda esta linha em direção a Casal Vasco, que está cá, em direção a outros destacamentos militares, hasta Posto Espiridiano, hasta Cáceres, e de Cáceres hasta São Matias, acá. De São Matias, em território boliviano, se tem de trabalhar ao longo de uma carretera que não está acá, mas que está sempre muito cercana desta linha limítrofe de Brasil, se vai hasta San Inácio de Velasco, que está acá. E de acá, de San Inácio de Velasco, também se tem trabalhado um pouco São Rafael, São Miguel e Santana. Então, essa é a área que se tem trabalhado, estamos já desde o início dos anos 2000, envolve toda esta extensão de terra. Mesmo se hablando que se trabalha desde os anos 2000, sabe-se que se conhece muito pouco ainda da realidade destas áreas. Mas este pouco que se conhece, uma parte dele vamos apresentar aqui. Em território, do ponto de vista sociodemográfico, é uma área que se caracteriza pela presença de população de duas nacionalidades, diversos grupos étnicos e diversidade de herança sociocultural. Essas características vão reflejar nas diferentes formas de produção do espaço, na estrutura econômica, na organização das comunidades, na complexidade e valoração de seus conhecimentos, tradições, mitos e crenças. Todo isso hace de la zona de frontera de los dos países uma área marcada por muitas especificidades socioculturais articuladas por uma tênue malha econômica com alguns nodos de prosperidade. Pois, a leste e a oeste da área fronteiriça, esta que se erradou, que se está estudando, se encontra dois grandes centros do mundo. Mais para leste, que não se pode descartar, mas para leste está Cuiabá. E para o oeste está Santa Cruz de la Sierra. Em la perspectiva sociocultural, se destacam os valores da fé católica, predominante em toda a zona fronteiriça de Mato Grosso do Bolívia, que são manifestados em vários aspectos da vida cotidiana das comunidades locais. Muito particularmente em Bolívia, os valores do catolicismo introduzidos pelas missões jesuítas estão presentes de forma muito intensa em estrutura organizacional das comunidades e cidades, em suas festividades, em sua arquitetura e muitos outros aspectos do cotidiano das comunidades do Oriente boliviano. A observação das condições de vida e da organização socioprodutiva dos territórios de áreas de fronteira de Mato Grosso do Bolívia evidencia muita diferença entre as duas áreas de estudo. É uma análise mais detalhada sobre essa diferença social aponta para os vários momentos do processo ocupacional que foi desenvolvido em cada um dos dois países. Assim, se pode dizer que parte das diferenças existentes entre as áreas de fronteira de Mato Grosso e Bolívia são provenientes do caráter diferenciado de formação territorial em que foram submetidos estas áreas de exploração. Desta forma, a política dirigida pelos governos bolivianos e brasileiros para as respectivas áreas de fronteira desencadearam processos ocupacionais distintos, dando lugar à estruturação de territórios diferenciados marcados por peculiaridades produtivas e socioculturais que, ao passar do tempo, generaram grandes assimetrias socioeconômicas. A estes fatores se somam as formas específicas de relações de caráter intra e intercomunidades que são viabilizadas pelas sistemas de redes que podem responder. Em esta perspectiva, é a área da fronteira de Mato Grosso junto à Bolívia, em razão do vigor da economia brasileira e das necessidades políticas administrativas vigentes no Brasil, ocorre um forte dinamismo dos diferentes setores produtivos locais que são caracterizados por fluxos crescentes de comércio e muitos outros serviços, o que impõe a necessidade de inversões contínuas para a melhoria da logística de produção e comercialização e expansão da infraestrutura
de los municipios y ciudades fronterizas. De este terrorismo tienen nacido nuevos poderes socioeconómicos y, consecuentemente, nuevas territorialidades concretizadas para la instalación de nuevos municipios y distritos. Definición de áreas de relación empresarial y, lamentablemente, la restricción de muchas áreas de comunidades tradicionales, muchas que se acabaron, no existen más como hoy oímos, de algunas de las personas que hicieron sus ponencias contra la muerte. En áreas fronterizas del territorio boliviano, en las cercanías de Mato Grosso, los siglos vividos de a diversidade en campo econômico e política administrativa mantuvieron en el área de frontera casi sem alterações, donde son encontrados territorios pouco diferenciados, estruturados pela tradição de las comunidades locales, que estão continuamente enfraquecidas por las dificuldades econômicas em que vivem e pela dependência crescente dos povos regionais próximos representados por Santa Cruz de la Sierra em Bolívia e por Cuiabá e Cáceres no Brasil. Em termos econômicos, as diferenças presentes nas terras de la franja fronteiriça de Mato Grosso e Bolívia são muito significativas. Em área fronteiriça de Mato Grosso se encontram 22 municípios, cujo padrão de ocupação é muito especificado, envolvendo diferentes níveis de tecnologia que vão desde o desenvolvimento de ganaderia extensiva, a ganaderia intensiva de carne e leite, hasta a agricultura para o mercado exportador, que utiliza tecnologia sofisticada para incrementar a produtividade e agregação de valor dos produtos. Em Mato Grosso, em área sul da cidade de Cáceres, esta área para Pantanal, que está no mostra todo, correspondendo à área do Pantanal, a sua atividade econômica rural consiste na ganaderia, extensiva praticada em grandes haciendas com pastos nativos. Em estas áreas, a densidade demográfica é baixa e a maior parte da população que vive, sobretudo nas terras mais inundadas, trabalha nas haciendas e nos serviços de trata de ganado. Em las áreas com menos inundação, a menudo em las pequenas quintas, aunque também ocorre em parte das grandes haciendas, há a dedicação aos cultivos de subsistência. Em las proximidades da cidade de Cáceres e de Poconé, que não aparece acá, mas nessa direção, assim como os distritos e pequenas comunidades que são similares aos cantones de Bolívia, a população ativa dedica-se não só ao cultivo das pequenas propriedades onde vivem e plantam produtos de subsistência, mas também trabalham na agricultura, com a pesca, no serviço de comércio, muitos em la condição de vendedores ambulantes e em atividades diversas e esporádicas em meio urbano, como limpeza dos pátios, passeios pelas casas, na construção, em serviços domésticos e outros. É importante destacar que parte da população das periferias, sobretudo os homens, trabalham em bastante nas haciendas do entorno de estas cidades, muitas vezes em Pantanal. Ao norte da cidade de Cáceres, nessa direção, ao norte da cidade de Cáceres, a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade de Comodoro, onde ela está cá e que agora mais ao norte, ocorrem outros padrões de ocupação em que as diferenças se apresentam na diversidade das atividades, nas diversas profissões da atividade, na dimensão dos turnos comerciais estabelecidos, dos fluxos comerciais estabelecidos. Em outros municípios desse setor, há o desenvolvimento de ganaderia para a produção de carne e leite com diversos variáveis de utilização de tecnologia e produção agrícola que abarca desde o gasto de subsistência hasta os cultivares para atender ao mercado externo. Dentro dessa modalidade, destaca-se o problema que já se encontra em grandes extensões de terra de alguns municípios da franja de la fronteira. Isto não se dá tanto em Vila Bela, mas um pouco mais para cá, à direita. São grandes, já são classificados como grandes produtores de produtos comerciais. Bueno, uma situação diferente, né, que você vai encontrar em áreas de la fronteira boliviana. Por exemplo, uma relativa uniformidade e as condições econômicas
inserida em um processo produtivo de grande escala para atender à demanda dos setores industriais e comerciais de exportação. Assim, aún predomina em esta necessidade a agricultura de subsistência, a ganaderia extensiva, a intensa explotação de madeira em grande parte para exportação. Pela província de Anjos São Paulo, cuja capital é São Matias, que está situada em grande parte na área do Pantanal Boliviano, está situada em grande parte do Pantanal Boliviano. Nesta província, predomina o padrão de violência de propriedade muitas de brasileiros e atividades econômicas incipientes que entraram na ganaderia extensiva, explotação de madeira e comércio. Esta província é também caracterizada por apresentar várias necessidades demográficas e disponer de estritos serviços de Estado, sobretudo os relacionados à infraestrutura viária, saúde e educação. A atividade agrícola desarrollada produtos do valor comercial, assim o que é produzido está totalmente consumida na propriedade brasileira, e somente uma pequena parte chega às séries de fundos de renda São Matias, pequenos coelhos pela província. Generalmente, a produção agrícola local se reúne nos cultivos de yuca, maíz, palha, algumas espécies de batata, sandía e palha. Na categoria de pequenos animais, se destaca a criança de galinhas, cerdo, para o consumo familiar e comércio interna. A cidade de São Matias tem como principal atividade econômica o comércio de roupas exportadas, principalmente de Ásia, constituído de roupas, boquetes, alguns equipamentos para água e pequenos eletrodomésticos. Aí que é o comércio e a principal atividade econômica da cidade, se constata sua estagnação e nível de diminuição desde os últimos 25 anos, pois perdeu sua capacidade de atração para os principais clientes, os brasileiros de Mato Grosso, que passaram a ser descontas de pequenos importados das cidades sandistas de Paraguai. Aí se suma a abertura econômica do Brasil ao mercado externo, bloqueio permitido a todo o comércio nacional crescer, importados a preços satisfativos. Paralelo a isso, a internet tem contribuído também para o acesso aos produtos mundiais. Em toda a província de Anjos Sandoval, predomina a importação de produtos provenientes de diversos lugares, em especial os produtos para consumo, como de outras províncias de Bolívia, dos países vizinhos e de países mais leves como o Chile. Entre os produtos importados estão os alimentares, incluso os industrializados, os plásticos, alimentos, os agrícolas, equipamentos e muitos outros. Como país de destaque para fornecer produtos diversos para a Sandoval, está Brasil, Argentina, Unidade do Brasil, especialmente a causa de sua condição de legitimidade, oferta diversificada de produtos e preços competitivos. Em uma província de Ceará, entre as 3 secções municipais, se destaca a exportação e comercialização de madeira como principal atividade econômica. A agricultura desarrollada é de subsistência, com a predomínio dos mesmos produtos cultivados em Anjos Sandoval. As terras dessa província, de forma distinta da província de Anjos Sandoval, se encontram distribuídas em 3 domínios geográficos distintos. As terras do norte, da província, estão em Amazônia. As terras pela parte central e do sul e do sudeste estão em Pantanal do Chaco, e das terras do sudoeste se distribuem em áreas de salão e bosques subdivididos. Aún que essas condições que puderam convertir mais a atividade do desenvolvimento local, a província enfrenta situações de muitas dificuldades na perspectiva econômica e mediante de parte de vida e parte da sua população. Mesmo delante do ingresso de recursos obtenidos com a exportação da madeira, das áreas produtoras de Amazônia, dos bosques subúrbios, não há conseguido superar muito a situação difícil econômica. A madeira dessa área é também muito utilizada em artesania, cuja qualidade é amplamente reconhecida e contribui como fonte de renda para parte da população. Bom, em razão de fronteira de Brasil e Bolívia, especialmente de Mato Grosso, as diferenças e semelhanças caminham e formam um mosaico que tipifique e marca a identidade das fronteiras. O ação missional desarrollado em Bolívia entre os anos de 1691 até 1767 e seu contexto político influenciaram a forma de organização social, econômica e política da poblação das tradições e de los arredores, sendo possível as fronteiras atuais
se identificavam as impressões deixadas pelos missioneiros, ao que a intensidade e conservação de estas marcas diminua em relação ao tempo passado, à distância espacial dos centros missionários e, sobretudo, aos câmbios sociais e econômicos que foram submetidos cada área, cada país e cada território. É a área de fronteira de Mato Grosso, é o hecho de estar mais distante das missões jesuíticas sobre essa fronteira, né? Com exceção de estar em cá, que está mais cercano, mas em geral não está tão cerca como, claro, os pueblos que estão ao redor do Cainás. Em hora de fronteira de Mato Grosso, é esse de estar mais distante das áreas missionárias jesuíticas de Bolívia e Paraguai e de ter vivido uma curta experiência missionária e, sobretudo, à causa dos intensos câmbios socioeconômicos ocorridos em área das últimas décadas, as características mais típicas da influência missional são tênues e muitas não se consideram consolidadas pela sociedade local. Assim, na fronteira do Brasil não se encontram os traços africanos mais característicos das edificações, em particular brasileiras, que se encontram na cidade da província de Cainás, tampouco as mesmas formas de organização urbana. Es também ausente da forma comunal de organização de trabalho e da propriedade estabelecida em muitas pequenas comunidades rurais do Oriente Boliviano. Sem embargo, as manifestações de religiosidade e de fé católica, aunque não tenha a mesma dor de observar em área nacional, está muito presente na fronteira de Mato Grosso, donde se observa compartir com os vecinos bolivianos de muitos eventos religiosos, como a festa patronal de Santana, cuja procissão hace uma peregrinação desde o cantão de Santana, na província de Cainás, hasta o território brasileiro de la fronteira. Então, esta procissão que vai sair de Santana hace entrada em Brasília, percorre estes pueblos e depois volta para Santana. Isto se hace no lado de Presidente. Então, esta poblação, e que poblação é esta? E por que eles vão para Brasília? São os chiquitanos, que hacen a procissão, e que vão visitar os amigos e os parentes que vivem em estes pueblos acá do Brasil, já que esses pueblos têm uma formação muito forte dos chiquitanos. Em muitos momentos, os chiquitanos chegaram hasta cá. Uma parte vem da guerra do Chaco, quando se foram para Brasília, outros é uma migração que ocorre hasta 2008, em que eles têm estado capaz no Brasil e muitos deles terminam por se quedar no Brasil. Então, essas comunidades são responsáveis por a manutenção desta forma de viver a religiosidade, de compartilhar as fés, de compartilhar muitas das crenças, da forma de viver, e mantendo uma similitud muito grande com a gente que vive desse lado da fronteira. Em área de fronteira do Brasil, é importante ressaltar que os valores do catolicismo presentes em área de fronteira brasileira não se devem solamente ao influência missional, mas também à radicalização católica vinda da ocupação portuguesa. É diferente das práticas que temos acá, das práticas que temos em outras áreas do Brasil, em especial de Mato Grosso. Logo se conclui que há uma influência missional durante esta área. Em área de fronteira de Bolívia, particularmente em São Matias e arredores imediatos, as características socioculturais são muito próximas das encontradas na fronteira brasileira. Pero à medida que se afasta da elite internacional, os câmbios se intensificam e os pueblos vão gradativamente assumindo as características mais autênticas da chiquitania de influência missional. Lo que ocorre nas manifestações de religiosidade, nas redes sociais e familiares, e na manutenção do sistema comunal, e na manutenção de determinados padrões arquitetônicos. Em relação à fé católica, sua intensidade e uniformidade na prática dos habitantes das áreas missionárias do Oriente Boliviano é atestada, entre outras coisas, por pouca presença de outras mulheres
en esta extensa área, por la diversidad y frecuencia de las fiestas religiosas, por la participación de la población en actividades litúrgicas de las iglesias, por la presencia de imágenes santas en sus moradías y muchos otros. En la frontera de Brasil se encontra numa quantidade muito mais grande do que se encontra em Bolívia a presença de outras igrejas. Então, isso também, em caso do Brasil, uma forma de se verificar que a influência, e a presença da Igreja Católica está diminuindo de alguma forma, ou permite, a entrada de muitas outras igrejas. Enquanto que esta área de Bolívia, elas quase que não ocorrem. Claro, se encontra aqui na cabeça da cidade de San Inácio, mas principalmente em esses pequenos pueblos que não há nenhum, só a Igreja Católica, todas as festas são as festas católicas. E essa presença em Brasil é exatamente em função dessa diminuição pela influência missional, aunque ela não existe. Bueno, la situación económica desigual que se hablaba un poco que existe en las fronteras, existente entre los dos países, incluso entre los territorios contíguos integrantes de la zona de frontera, propicia la creación de un cuadro social de insatisfacción e inquietud, particularmente por parte de aqueles que viven situações com maiores dificuldades. Para ellos, é o âmbito da imaginário, mais do que é o âmbito de los hechos. Mirar esses mundos da fronteira, é o outro lado, é mirar a oportunidade de buscar os cambios para a vida mejor, consistente por la concretude del sueño de empleo y de la oportunidad de trabajo. Para os que vivem em lado da fronteira com maiores condições econômicas, as diferenças identificam o território del povo, o território da diferença, o território para inversão e obtenção de lucros e profitos. Em el caso da fronteira de Mato Grosso e Bolívia, a situação é semelhante em muitos pontos a essa descrita. Há uma procura muito grande por parte dos bolivianos, em especial de la Cara de Ángeles, Sandoval e San Inácio, para oportunidade de trabalho nas haciendas de cidades brasileiras de la fronteira, lo que é uma situação frequente, já é uma situação frequente. Há também a busca contínua por serviços do setor de saúde e com menos frequência os serviços do setor de educação. Por parte dos brasileiros, eles se destacam como proprietários de terras, de estabelecimentos comerciais e detentores de empregos que exigem mais qualificação, especialmente no setor de madeira, e na produção agrícola de exportação, como a soja, que ocorre lá fora, pela cidadania e direção exportação. Mas a migração é um fenômeno muito interessante que ocorre na fronteira. É um fenômeno dinâmico, porque tanto bolivianos para o Brasil, como também de muitos brasileiros acá em Bolívia. E esta área, quem percorre esta área conosco, encontra muitos brasileiros. De onde esses brasileiros estão? Trabalham nas oficinas da cidade. Há muitos. Trabalham com os tratores, e eu encontrei técnicos agrícolas, porque são os gerentes dessas oficinas, e veterinários também, com menos frequência, também os encontros. Há uma migração também muito forte de bolivianos para o Brasil, porque vão trabalhar nas oficinas da cidade, em serviços temporários, como em Desmonte, e vão viver no Brasil 3 meses, 4 meses, depois vão volver para o Brasil. Há também uma outra categoria de Brasil para a Bolívia que tem se intensificado muito nos últimos anos, que são de los vendedores que vêm com seus carros, pequenos carros, caminhonetas, e os vendedores de artefatos nordestinos que também se encontram nas carreteiras. Então, essas pessoas a venir para a Bolívia para vender seus produtos. Acá, vivem na cidade um mês, 2 meses, depois retornam para o Brasil. Então, é um movimento muito intenso. E há um movimento muito específico, bem na linha de fronteira, porque do lado do Brasil
pela cidade de São Matias. E não vão a Cáceres, porque Cáceres está a quase 100 quilômetros. Assim sempre todo o que precisam estar na cidade de São Matias. Assim como vamos encontrar aquela proximidade de Vila Bela, todo esse intercâmbio migrante. Então, em este caso, é uma pequena migração, porque vão um pouco à Bolívia, trabalham um pouco em Brasília, tanto para brasileiros como para bolivianos. Então, por isso, chama a atenção da situação específica da cidade de São Matias e ao redor, quase sempre vinculada a diversas formas de delito. Esta cidade, ao se encontrar leve pelos centros econômicos e políticos de Bolívia, dista 730 quilômetros de Salvador de la Sierra e 1.580 quilômetros de La Paz, é uma cidade que dispõe de poucos serviços e inversões públicas. Situação esta vista e aproveitada por muitos para ser da cidade um ponto de apoio para a realização de ações ilegais, em no que se destaca a participação numerosa de brasileiros. Não é os delitos que se encontram em São Matias, caso nunca são estes com bolivianos, são por brasileiros, ou quando muito com a participação de brasileiros e bolivianos. Mas ficou a barra tem mais difícil, né, que está associada a delitos. É importante ressaltar que as atividades vinculadas aos atos ilegais não estão restritas à cidade de São Matias, mas a toda a extensão da linha de fronteira, mesmo nas cercanias dos destacamentos militares do serviço, o que evidencia que mais que polícia, há necessidade de se pensar e proponer ações em que a seguridade e a defesa das fronteiras seja viabilizada por el respeito e atitudes cidadãs emanadas da gente que habita esses rincões, lo que é obtido com câmbios sociais e econômicos que venham a garantizar condições de vida dignas para as poblações dessas áreas. Então, mais do que uma ação, porque a ação da polícia, tanto de Bolívia, porque há um empenho grande do governo boliviano em acelerar o policiamento dessa fronteira, como também há do Brasil, mais recente, incluso, os policias têm trabalhado muito para vencer a questão dos delitos, mas nos parece que mais que a questão da polícia é uma questão social, é uma questão de ter oportunidades mais equidades tanto para a gente que vive na fronteira de Brasil, como para a gente que vive na fronteira de Bolívia, de se pensar novas formas de inversões e de cambios da situação existente, porque enquanto se mantém a grande diferença social que se tem, não só entre os dois países, mas internamente, uma classe que tem mais poder econômico dentro desse município boliviano e dentro do Brasil também, porque também tem uma situação muito difícil de população na fronteira brasileira. Enquanto essas situações muito difíceis estiverem ocorrendo, vamos ter uma série de dificuldades também na fronteira, algum problemático, que é exatamente essa situação que se quer cambiar